Meus irmãos, boa noite, paz do Senhor. Espero poder estar encontrando aqui vocês bem, né? Bem animados com os nossos estudos, com aquilo que nós estamos vendo. Espero que vocês tenham tido dias abençoados, com saúde, com graça em todas as áreas da vida de vocês. Hoje, dedicando mais um tempo aqui, né? Em aprendizado, em olhar para a palavra de Deus, requer de todos nós, né? Muita disposição, disciplina, para dedicar esse tempo aqui. Não é só um, dois, né? Mas todo o grupo aí requer uma grande disciplina, uma grande envolvimento aí de toda a sala para que a gente possa aí ter sucesso, né? Se assim podemos dizer, nessa nossa pequena jornada aí que será de pelo menos um período de um ano nesse curso básico aí de teologia. Então, eu rogo a Deus que o Senhor nos abençoe, né? Mais uma noite, que nos dê graça, entendimento, sabedoria, porque nós estamos olhando para a tua palavra, para a palavra de Deus, e ela precisa ser revelada aos nossos corações, e quem faz isso é o Espírito de Deus. E que o Senhor nos revele nessa noite a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amados irmãos, nós estamos aí então falando sobre livros históricos, né? Nós fizemos aí uma introdução já semana passada, na verdade na terça-feira, né? Sobre o tema, sobre livros históricos. Caminhamos aí um pouco já sobre Josué, falamos de Juízes, e hoje nós vamos entrar aí no livro de Ruth. Eu gostaria de deixar aqui um registro, né? Por exemplo, o livro de Juízes, né? Que nós finalizamos na aula passada, ele contém 21 capítulos, né? Como é que a gente consegue estudar 21 capítulos em uma única aula? É impossível, não é? Então, eu gosto sempre de estar frisando isso para que vocês, né, alunos, irmãos, tenham essa visão bem esclarecida, né? Que o estudo ele é um estudo panorâmico, tá bom? Não é que nós não temos conteúdo para passar para vocês, não é que não tem importância. Meu Deus, se a gente fosse olhar aqui para o livro de Juízes, nós investiríamos aí pelo menos, né, um trimestre aí só olhando para o livro de Juízes, né, estudando a história, as narrativas, a história de cada juiz, né? Apesar de ele ser muito repetitivo nas suas perspectivas, né? Como nós vimos na aula passada, o Senhor levantava juízes ao decorrer daquelas quedas, né? Que a nação de Israel estava tendo num ciclo vicioso, né? De queda, arrependimento, redenção, né? E juízo, queda, arrependimento, redenção. Então, esse ciclo ele se tornou muito repetitivo, e em cada momento da história o Senhor levantou juízes, né? Nesses momentos, para poder tirar o povo de um julgamento a qual o próprio Senhor permitiu que eles estivessem sendo subjugados na opressão de uma nação pagã, como resposta, né, de Deus para a sua idolatria, para o seu pecado, para a sua queda, né? Então, o próprio Deus permite, o próprio Deus levanta homens, né? E tudo isso apontando, irmãos, para aquilo que estaria para acontecer, não é? Que o nosso Redentor viria de uma vez por todas trazer a redenção que a humanidade precisa e esperava, que é o nosso Senhor Jesus, a qual ele é suficiente e não precisa de outra coisa. Então, falando sobre isso, né, olhando para o livro de Juízes, não tem como nós estudarmos Juízes numa única aula, né, em uma única semana, impossível. Então, o que que a gente está fazendo aqui? Nós estamos estudando livros históricos, né? A matéria são livros históricos. Então, não vai cair na prova, não vai exigir de vocês um detalhamento do livro de Juízes, né? Então, é uma grande teologia do livro de Josué,
né? A grande teologia do livro de Ruth. Então, a prova, a matéria vai exigir de vocês um conhecimento panorâmico, tá bom? É o que nós estamos propondo. Então, não tem como a gente estudar no formato que nós estamos, na proposta que nós estamos, no tempo que nós temos, destrinchando capítulo por capítulo, né? Falando, senão nós estaríamos bem lá atrás ainda. E é claro, a teologia ela começa assim, né? Então ela começa de uma forma panorâmica e ela se abrange, né? Então os irmãos terão a oportunidade de fazer o básico, que é um ano, depois terão a oportunidade de fazer é, o pleno, o avançado, enfim, né? Não para, né? Dá para depois aí fazer um bacharelado, um doutorado. Então são nessas oportunidades que a gente vai cavucando. Então a proposta de hoje ela é panorâmica, tá? Eu gosto de deixar bem claro isso, porque pode falar assim, poxa vida, eu estou fazendo teologia e essa semana eu estudei o livro de Juízes, né? Se alguém conhecido na teologia, fala assim, mas como que você estudou Juízes em uma semana? Impossível isso, né? Então, nós não estamos estudando Juízes, não estamos estudando Josué, não vamos estudar hoje o livro de Ruth aprofundado. Nós estamos trazendo aqui uma visão panorâmica dos livros históricos. Quais são os livros históricos? Né? Então, esses livros, eles entram dentro da gama de livros históricos. Tudo bem, queridos? Tá bom? Então, nada impede, né? Pelo contrário, nós estimulamos com que vocês busquem mais do que aquilo que nós informamos, tá bom? Então, nada impede. Então, vamos lá. Hoje, vamos entrar no livro de Ruth, nós não vamos fazer um estudo, né, aprofundado, porém, Ruth tem umas curiosidades muito legal. É um livro fantástico, com uma história maravilhosa, né, assim como muitas histórias da Bíblia. Ruth não fica para trás. É, vale ressaltar que Ruth foi até questionado se entraria ou não no cânon bíblico, tá? É, pela estrutura do livro, né? Contar o nome de falar a história de uma única mulher, praticamente. O livro ele se enreda nisso. É um livro também conhecido como uma forma poética, né? A qual traz aqui uma narrativa poética. Então, o livro de Ruth, ele é o livro que conta a história da família de Noemi, né? A qual essa mulher vai para a terra de Moabe, ali ela perde o seu marido primeiramente, daqui a pouco casa os seus filhos também morrem, e a história então começa a tomar esse enredo, aonde órfã, né? Não uma mulher órfã, né? A órfã, uma das suas noras, aceita a despedida, né? Ali quando ela perde os dois filhos, então ela despede as duas noras e uma abraça, beija, chora e vai embora, né? E a outra não, a outra ela fica ali aos pés de Ruth e fala: Não, eu não vou sair daqui, né? A ponto de Ruth falar assim: Eu não tenho marido, não tenho perspectiva de te dar outro filho, ainda que eu tivesse, né? Levaria quanto tempo para essa pessoa crescer, nascer, crescer e você se casar? E ela não abre mão disso e ela não abandona a sua sogra Noemi. Então, Ruth, ela fica ali com Noemi, né? E vai então, a história se dá nisso. E uma das coisas interessantes da história do livro de Ruth é que quando ela vai despedir então as suas noras, uma aceita a despedida e vai embora, volta para sua terra, a outra não aceita, e é uma fala muito conhecida no nosso meio, a qual ela fala, né? O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Então, existe às vezes, um questionamento sobre isso, né? Dizendo, peraí, essa mulher, Ruth não idolatrou Noemi, a ponto de dizer ao seu Deus vai ser o meu Deus? E se ela escolhesse outros deuses, ela também se desviaria, né? Então, se ela tivesse tomado, perdão,
caminhos tortuosos, ela também estaria com ela? Então, o que que nós aprendemos aqui? Que essa mulher, Ruth, né, ela via na sua sogra um modelo a seguir, né? Ela via naquela mulher uma mulher temente a Deus, uma mulher que certamente tomou posição religiosa na sua casa, no seu lar, no seu posicionamento, e tudo que ela fazia condizia com a lei judaica e com aquilo que o Senhor a orientava. Então, quando ela fala isso, quando eu tenho essa fala, né, o seu Deus será o meu Deus, ela estava dizendo: olha, você é um exemplo para mim. Eu quero servir a Deus como você serve. Eu quero esse Deus que você tem, porque eu vejo o seu temor, né? Então, é como Paulo, por exemplo, quando ele vai dizer lá em Coríntios, né? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Uma forma não de que nós idolatremos Paulo, né? Mas de que nós olhemos para Paulo. Paulo queria dizer isso para aqueles irmãos, né? Vocês podem olhar para mim, se vocês ainda não estão vendo Cristo, enxerguem Cristo em mim, porque as minhas atitudes, a minha fala, o meu comportamento mostra o Deus a qual eu sirvo. Então, essa fala, né, muitos estudiosos têm essa defesa, tá bom, queridos? Que quando Ruth fala isso, ela fala nessa perspectiva de olhar em Noemi e ver então uma mulher temente a Deus a ponto de querer seguir os teus passos, ok? Então, o livro ele se discorre sobre essa narrativa, né? Uma coisa que nós não temos essa informação aqui na apostila, e eu achei também interessante passar para vocês, se é legal vocês anotarem, a título de curiosidade mesmo, né? Vai servir aí para alguns irmãos, para conhecimento, aqueles também que ministram a palavra, é sempre bom aí os dois filhos de Noemi, por exemplo, olha que curiosidade, né? Malom e Quilion, né? Tá aqui logo no primeiro capítulo, né? Aí, Ruth, capítulo primeiro, se os irmãos quiserem conferir aí comigo, ó, no capítulo primeiro de Ruth, nós vamos ler aqui, ó, no verso 2 já, né, ó. Os homens se chamavam Elimeleque, a sua mulher se chamava Noemi, os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morre. Ela ficou sozinha e os dois filhos. Esses casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os dois filhos de Noemi. Olha só, irmãos. Veja só a situação dessa mulher, né? Ela perde o marido e depois de alguns anos ela perde os dois filhos. É, acredita, acredita-se que, tá? É uma possibilidade, não é uma afirmação, é uma possibilidade, devido o significado do nome dos filhos. Os irmãos sabem, né? Bem sabem que nessa época aqui o nome tinha muito significado, não é? O nome tinha muito a ver com a história, com aquilo que tinha acontecido. Tanto é que possivelmente, né? Poderia até ter uma possibilidade desses nomes não ser o nome de nascimento deles, né? Ou desses personagens, porque quando ele sai de uma terra, né, e vai para outra terra era muito comum receber apelidos, e esses apelidos ficavam ali como nome, né, oficial naquele lugar onde eles estavam. A gente vê isso, né, quando Nabucodonosor traz lá os jovens, né, é, de Jerusalém, né, para poder ficar ali em Nabucodonosor, ali na Babilônia, né? Então muda o nome deles, né? O próprio Deus mudou o nome de alguns personagens da Bíblia, porque o nome tinha muito significado sobre o que iria fazer, sobre qual o propósito. Pois bem, olha que interessante. Anotem aí, Malom, um dos filhos de Noemi. O significado de Malom
é adoentado, aquele que está doente. Malom significa aquele que está doente, adoentado. O outro filho, Quilion, né? Quilion, o outro filho, Quilion. O significado de Quilion, aquele que está definhando, tá? Aquele que está definhando. Irmãos, cá entre nós, né? Qual a mãe que colocaria o nome de um filho nesse significado? Não é? Qual o pai, qual é a mãe, qual é a família que aceitaria isso? Olhar para um bebê, ai, que coisinha linda, vou colocar o seu nome de definhando. Não faz sentido, né? Ai, vou colocar o nome nessa gracinha aqui de bebê, aquele que está doente, né? Então, não tem, não faz sentido isso. Então, qual é a possibilidade, tá? Existe aí algumas possibilidades sobre esses nomes dos filhos de Noemi. Acredita-se que eles possam até mesmo ser gêmeos, tá? A Bíblia não deixa isso relatado, mas acredita-se até que eles poderiam ou ser gêmeos ou de uma idade muito próxima, e acredita-se que eles já nasceram doentes, tá? Então, há uma possibilidade dessas crianças, ao nascerem, os pais perceberem que já eram crianças doentes, então colocam esses nomes para então fazer sentido sobre o nome deles, né? E acredita-se também, uns defendem que eles já nasceram doentes e outros acreditam que eles nasceram tão prematuros, tão mirrados, né? Que os pais nem acreditariam que poderia desenvolver, então colocaram o nome já de crianças aí definhando, doentes, né? Mas, enfim, né? Todas as linhas nos levam a pensar que essas crianças, né, quando nasceram, Malom e Quilion, poderia ter alguma dificuldade, algum problema de saúde, por isso que leva esse nome. E é muito fácil de nós acreditarmos nessas hipóteses, porque eles morreram muito prematuro, muito jovens, e a Bíblia não relata a forma que eles morreram, o motivo, né, da sua morte. Então morre o pai, daqui a pouco morre os dois filhos. Então pode ser, né, que os homens ali dessa família tinham uma doença, né, uma doença rara, uma doença a qual ceifava a vida muito cedo. Então morre então os três homens da casa. Uma outra curiosidade, né, antes de nós entrarmos aqui no livro de Ruth, é sobre essa existia algumas leis, né, judaicas a respeito das viúvas, né? Então havia pelo menos três tipos de viúva, né, aqui do povo hebreu, aqui do povo judeu. Três tipos de viúva que era vista. Aquela viúva que o marido morreu e deixou herança a ponto dessa mulher não precisar de ninguém, ela conseguir sobreviver. Tinha o outro, e essa viúva levava um nome, tá? Eu não vou lembrar agora, é um nome hebraico, então levava-se o nome. A outro tipo de viúva era aquela viúva que o marido morreu, não deixou muitas posses ou nada, mas deixou os filhos para cuidar da viúva, ok? Então, é o segundo tipo de viúva do povo aqui de Israel. E o terceiro tipo de viúva conhecido, né, o classe de viúva, é aquela viúva que o marido morreu, não deixou posse e nem deixou filhos para cuidar dessa mulher, né? Então, essa é a pior classe de viúva conhecida no povo judeu, né? Essa viúva que o marido não deixou posse, não deixou nada meio dela sobreviver e também não deixou filhos para ajudar a cuidar da casa ou manter a mulher. Então, Noemi, ela entra nesta classificação dessa viúva, a viúva que não tinha nada. Ela não tinha terras, não tinha posses, e os dois filhos que estavam ali, que se casaram com estrangeiros, né? Com estrangeiras, esses dois filhos também logo vêm a morrer.
Então, fica-se uma viúva da pior categoria que o povo de Israel classificava, aquela que não tem marido, aquela que não tem posses, aquela que não tem meio de sobrevivência e aquela que não tem filhos para que ajude na vida. Então, é uma outra questão aqui que é legal vocês saberem, né, sobre isso. Tudo bem, queridos? Amém? Então vamos lá para a página 220 da nossa apostila, falar aí sobre Ruth. Eu já acelerei aqui eh, na, nos extras, né? Nas curiosidades, naquilo que eu queria passar para os irmãos. Então a gente vai fazer uma leitura do que está na apostila e, se precisar, a gente faz aí alguma parada aí para os comentários. Vamos lá, página 220. Ruth. A manutenção do reinado de Deus sobre Israel é demonstrado no livro de Ruth, revelando que Deus estava sobrenamente ativo, cuidando do seu povo, fazendo com que o bem surgisse de tempos e experiências difíceis. A narrativa é serena e agradável, relatando a trajetória de Noemi e Ruth, que viveram durante o tempo de Juízes. O livro de Juízes nos dá um quadro muito triste de Israel. Ruth apresenta-nos um quadro luminoso desse período em relação à fidelidade e beleza de certos indivíduos. Uma das mais famosas histórias da Bíblia. É duplamente interessante pelo fato da sua heroína ser uma gentia. Neste livro de Ruth, temos a constituição da família dentro dessa nação que traria o Messias. Ruth foi bisavó do rei Davi. Daqui por diante, através do resto do Antigo Testamento, o interesse gravita principalmente em torno da família de Davi. Vimos na introdução que os hebreus classificaram o livro de Ruth como escritos. Dessa maneira, o rolo era sempre utilizado na festa do segundo dia da semana ou Pentecoste. Com isso, o livro possui uma reflexão quanto aos cuidados de Deus na raça humana. Então, essa introdução, né, irmãos, nós já endossamos ela aí falando sobre algumas questões do livro de Ruth, algumas curiosidades, né? E a gente vê então o cuidado de Deus, né, sobre maneira para o povo de Israel, para o seu povo, também revelado aqui no livro de Ruth. Por quê? O contexto histórico daqui era trágico, era a nação estava destruída, a nação estava espiritualmente, religiosamente, né? Então a gente vê, vamos dizer assim, uma beleza no meio do caos, que é a história então de Ruth. A nação estava vindo naquele ciclo, né, religioso, naquele ciclo vicioso, melhor dizendo, né? Que a gente já explicou que a nação pecava, abandonava Deus, aí vinha juízo de Deus sobre essa nação, o povo de Israel, Deus levantava povos para poder subjugar Israel, aí Israel perdia as lutas, daqui a pouco Israel se arrependia, né? E enxergava que Deus não estava no negócio, aí Deus levanta juízes, levanta homens para poder então trazer o povo de volta. Então a nação estava vindo nesse contexto, né, de idas e vindas, de altos e baixos. Então Ruth, a história de Ruth, de Noemi, ela se destaca no meio de todo esse contexto aí, bem, um quadro, né, não muito bonito de ser pintado. Título 3.1 da página 220. O livro carrega o nome de Ruth por sua decisão voluntária em seguir a sogra e por fim encontrar-se e casar-se com Boaz, preservando a linhagem familiar de Noemi, contribuindo com a genealogia do Messias. Então, há quem diga, tá? Alguns estudiosos defende que o livro de Ruth só entrou no cânon por conta de fazer parte da genealogia de Davi, tá bom? Como o livro de Ruth, né, vem a linhagem do rei Davi, né, que marcou a história do povo de Israel,
Então, havia-se a necessidade de acrescentar esse livro no cânon, ok? Então, é uma teoria também, tá? 3.2, autoria. Assim como a maior parte das narrativas do Antigo Testamento, o livro de Ruth não identifica seu autor. O Talmud acredita o livro a Samuel, o que pode estar equivocado. Isso porque o livro surgiu após o governo de Davi, que reinou após a morte de Samuel. Então, a sua autoria, né, não é revelada e não há um consenso, né, entre os eruditos sobre isso. Data: os acontecimentos se deram nos tempos dos juízes, provavelmente quando Gideão estava no governo. No que diz respeito à escrita, os estudiosos discordam quanto à data, com estimativas que vão do início da monarquia até o período pós-exílico. Entendemos que as evidências favorecem uma data no período da monarquia, tá bom? Então aí também é uma outra indefinição sobre a data do livro de Ruth. Aí temos aí uma recapitulação, né? A segunda recapitulação já aí dessa matéria, perdão. A primeira aí foi da introdução, né? Que tem duas questõezinhas para dar sequência. E aqui mais uma recapitulação. Agora entramos aí no contexto histórico, página 221, contexto histórico. Dois costumes sociais da época devem ser considerados. O primeiro está relacionado ao dever de um parente próximo casar-se com a viúva da família, caso essa não tivesse filhos, preservando a linhagem da família do falecido. O segundo costume, a redenção da terra, marca um desenvolvimento surpreendente da história. Então, isso também entra dentro daquela pequena introdução que eu dei, né? Quem entrou na aula aí já atrasado, depois dá uma olhada lá no começo do vídeo, que a gente falou um pouco da introdução aí sobre alguns tipos de viúva e aqui é bem interessante nós entendemos esse contexto histórico, né, irmãos? Porque quando morria, então tinha todo esse costume, né? Se o falecido tinha irmãos, a viúva então se dava por conta de poder ficar com esse irmão para que a linhagem continuasse e a lei dava aí algumas sequências, né? Como os irmãos já conhecem. Análise literário. Estudiosos concordam que o gênero de Ruth é um romance possuindo um drama simples que se desenvolve num período curto, cerca de 6 semanas, apresentando três personagens principais. A história apresenta uma prosa altamente artística, quase poética. Com excelência, o autor utiliza o diálogo para desenvolver a drama. Em algumas passagens, a linguagem é bastante vigorosa, com conotações sexuais, fazendo da cena um tanto ousada e perigosa. A história induz o leitor a participar da experiência dos personagens, desfrutando da atividade providencial divina, né? Então, nós também falamos um pouco sobre isso na introdução, que o livro também ele é poético, né? Por conta do contexto, da fala, da narrativa. É um livro de prosa de alto nível artístico, também conhecido como um livro poético aí pelos historiadores. O tema e mensagem. O livro ensina a plena causalidade de Deus, uma direção contínua e soberana de tudo. Nesse caso, não temos visões, sonhos, mensageiros ou palavras proféticas, mas a intervenção divina. Deus está em toda parte, porém totalmente escondido em coincidências e em planos puramente humanos. Assim, o livro demonstra que Deus age nos bastidores, por meio dos atos de pessoas fiéis, como Ruth, Noemi e Boaz. O livro destaca a escolha voluntária de um estrangeiro em adorar e servir a Deus,
destacando a ação que Deus sempre esperou de Israel. Olha que coisa linda, né, irmãos? Então a gente vê aqui na mensagem de Ruth, né, no tema, e a mensagem principal de Ruth é o cuidado de Deus, né, a provisão de Deus e o controle, o domínio de Deus sobre toda a história, né? Então Deus não perdeu o controle, Deus não perde o controle em nenhum momento, né? Então Boaz não fazia nem ideia do que estava para acontecer, Ruth menos ainda, e Noemi, né? Menos ainda, a- jamais ela pintaria, né? Ou escreveria uma história como teve o fim da sua história, né? Então, o que que é isso? É uma provisão divina, um cuidado de Deus, né? O Senhor une propósitos, né? Deus faz coisas que o homem não consegue fazer, não é? Deus consegue enxergar coisas que os homens não conseguem enxergar. Então, o livro de Ruth revela esta provisão e esse cuidado de Deus graciosamente para com o seu povo. Amém, queridos? O vídeo está para derrubar, infelizmente. Eu vou na leitura até acabar o vídeo, tá bom? Acabando, a gente volta aí em 2 minutinhos para dar sequência. Estrutura do livro. Introdução, a família de Elimeleque, né, citada no capítulo 1º, que nós fizemos a leitura de alguns versos. A preocupação de Noemi, o casamento das noras, ainda no capítulo 1º até o verso 6, 18. A dor e a pobreza de Noemi, no capítulo 1 ainda até o verso 22, 19, 22. O diálogo, agora começa aí uma sequência de diálogos, né? Noemi com Ruth, Ruth com Boaz, Ruth com Noemi, Noemi e Ruth, Ruth e Boaz, Ruth e Noemi. Então, o processo legal, né, do casamento e da herdade, a qual ela deita-se ao pé lá de Boaz. O processo legal, a satisfação de Noemi pelo filho recém-nascido, a genealogia, a família de Davi e a mensagem do livro pode e deve ser compreendido conforme a estrutura abaixo. Vamos lá. Então, a mensagem do livro de Ruth, ela se divide aí praticamente em 4 compreensões. Primeiro, Ruth decidindo, né? Ela conhecia a lei judaica, lembra que eu falei na introdução? Uma mulher temente a Deus que se preocupava com toda a lei judaica e fez tudo de acordo com o que ela conhecia que era certo diante de Deus. Então, lei judaica, a nora viúva casa-se com o cunhado para que a semente do irmão não morresse. É uma lei judaica estabelecida lá em Deuteronômio, capítulo 25. Prova de amizade, né? A qual nós vemos aí dessas mulheres. Noemi, agora olha que interessante, né? Isso aí você pode grifar na sua apostila, tá marcado aí, ó. Noemi significa agradável. E ela pede que a chame de Mara, né? Que é amarga por conta do que ela estava vivendo, né? Como me chamar de agradável, né? Sendo que eu perdi meu marido, perdi meus filhos, não tem mais nada que me agrade, né? Então o Senhor mostra que o nome dela, agradável, tinha um futuro aí, o porquê disso. Ruth, né? O segundo propósito, servindo, no capítulo 2. Aí também vai lá para Levíticos e Deuteronômio. Boaz era filho de Raabe, a prostituta cananeia de Jericó, né? Olha a provisão de Deus aqui iniciando. Ruth descansando no capítulo 3. Elimeleque havia perdido a sua propriedade e segundo a lei judaica, a propriedade podia ser redimida por um parente de primeira propriedade. Boaz, como parente de Elimeleque, tinha esse direito. Outra lei requerida era que se um homem morresse sem filhos, ou o irmão devia se casar-se com a viúva. Parece que o costume tinha estabelecido no decorrer do tempo que, na falta de um cunhado, o dever recairia sobre o parente mais próximo. Noemi, como era a viúva de Elimeleque, e como não tinha filhos, tinha direito a Boaz. E esse direito passou a Ruth. Ela foi a Boaz e, por meio do ato simbólico, se deita aos seus pés, fez recordar do dever que tinha para com o seu parente extinto. Olha que coisa linda, né, irmãos? Então, esse direito era de Noemi e ela então
dá esse direito, ela passa esse direito para Ruth. Ruth recompensada. Os versos 18 a 22, embora apareça uma lista pouco interessante de nomes, é o clímax ao qual conduz o livro, porque revela o propósito pelo qual foi escrito. Qual o propósito do livro? Demonstrar a descendência de Davi, progenitor do Messias, né? Então, o livro de Ruth, todo o enredo, toda essa poesia, não queria enaltecer o nome de Ruth e muito menos, né, deixar só registrada essa linda história, mas que teve um final feliz. Mas o livro tinha um propósito final, o clímax do livro, qual que é, né? Demonstrar a descendência de Davi, o progenitor do Messias. Então, esse é o grande clímax, né? É a grande importância do livro de Ruth. Amém? Respira aí, né? Respira fundo aí. Bastante informação, né? Mas é muito bom. Depois, se eu estiver sendo muito rápido, os irmãos aí dê uma olhada no vídeo. Mas finalizamos então aí a nossa passagem por Ruth, trazendo um pouco aí de curiosidades, algumas questões aí legais e também é, trazendo aí tudo que precisa, né? Deseja permitir que esse aplicativo faça alteração no seu dispositivo? Não. Caiu alguma coisa aqui. Os irmãos estão me vendo ainda? Estão ouvindo? Saiu fora por algum tempo ou não?